Olá, paz e bem! Você sabia que na Bíblia Sagrada a palavra tempo pode ter dois significados diferentes? É justamente esse o tema do nosso vídeo de hoje. Vem comigo! Eu sou o Gustavo Isaías e faço parte do núcleo da Pastoral do Empreendedor Católico da Arquidiocese de Londrina, no Paraná. E antes de continuar com o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de convidar você que ainda não nos acompanha através das mídias sociais, que siga-nos através do nosso canal no YouTube, através do Instagram ou através do Facebook, pesquisando por Pastoral do Empreendedor Londrina, e que também compartilhe com seus amigos e outros empreendedores. Desta forma, você estará ajudando a Pastoral a propagar a sua ação aqui em nossa arquidiocese. A palavra tempo na Bíblia e seus significados. Ao lermos a Bíblia Sagrada e encontrarmos a palavra tempo, num primeiro momento, nós a interpretamos como tempo relógio. Por quê? Porque é o que nós estamos mais habituados em nosso dia a dia. Mas no texto original, o autor pode ter tido a ideia de passar uma outra mensagem, e é isso que eu vou compartilhar com você. Na Bíblia, nós encontramos duas palavras que se referem ao termo tempo. São elas, kairos e cronos. Kairos significa um tempo determinado, um tempo oportuno, um momento certo. É o tempo de Deus que não pode ser medido. É o tempo da eternidade. É o tempo da graça de Deus. Mas nós também temos o termo cronos, que significa um período, espaço ou intervalo, que tem uma duração. É o tempo cronológico, é o tempo sequencial, é o tempo que se mede. Nos dias de hoje nós usamos muito o relógio para nos ajudar nesse tipo de tempo. Então veja, ao ler a palavra e encontrarmos a palavra tempo, é muito importante que nós saibamos diferenciar a que tempo se refere aquele escrito. Eu trouxe aqui 3 passagens para compartilhar com vocês essa dinâmica entre kairos e cronos. São elas. A primeira é do livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Aliás, Eclesiastes, capítulo 3, dos versículos 1 ao 8, é uma belíssima passagem onde, segundo alguns teólogos, esse livro foi escrito pelo rei Salomão já em uma idade avançada. Então, Salomão colocou ali uma referência ao tempo muito bonita, pois ele diz o seguinte, que há um tempo para cada coisa, há um tempo para amar, há um tempo para a guerra, há um tempo para a paz, há um tempo para falar, há um tempo para calar, há um tempo para plantar, há um tempo para colher. Enfim, ele faz uma analogia, uma reflexão muito bonita referente ao tempo. Mas no versículo 1, ele traz o seguinte: para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Veja, no mesmo versículo, 2 referências ao tempo. Tempo e momento. Aqui, parece que ele deveria ter usado o cronos, porque quando você lê aqui, pelo menos em português, e você vê lá tempo, dá a impressão que ele está falando assim, ó, não, tem um tempo certo, hora para tudo acontecer. Só que não é o tempo cronos. Aqui ele usou kairos, ou seja, que há um tempo certo, esperado e justo para tudo. Veja, há um tempo certo, determinado e justo para tudo, mas esse tempo certo e justo e determinado é o tempo para Deus, porque para nós ele é indeterminado, porque nós não sabemos do tempo de Deus. A palavra também diz que um dia para nós pode equivaler a 1000 anos para Deus e que 1000 anos para Deus pode equivaler a um dia para nós. Então o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. A outra passagem que eu trouxe para vocês está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: não vos pertence a vós saber os tempos, cronos, nem os momentos, kairos, que o Pai fixou em seu poder. Novamente, no mesmo versículo, 2 referências à palavra tempo, uma cronos e outra kairos. Deus tem o absoluto controle sobre o tempo. Ele organiza e controla o cronos. Por que isso? Eu já ouvi algumas pessoas falar assim, então nós podemos resumir que kairos é o tempo de Deus e cronos é o tempo dos homens. Tempo dos homens, Deus é o criador de todas as coisas, então me parece que Deus também é criador do cronos. Ele que nos deu a inteligência para nós podermos chegar nesse formato cronológico de hora, por exemplo, data e hora que nós temos hoje. Então, Deus é o criador de tudo, ok? Aqui a ideia é mais entender mesmo que o que kairos significa e o que cronos significa e como nós aplicarmos isso na nossa leitura.
Uma outra passagem que eu trouxe para vocês está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Aliás, o livro do Apocalipse é um livro belíssimo. Apocalipse significa revelação. Existe também o gênero apocalíptico, que significa uma forma de escrita. Neste versículo em específico, já houve muitas interpretações, muitas vezes até equivocadas, porque ao ler a palavra tempo e não entender se ali refere-se a Cronos ou a Kairos, pode levar a uma interpretação equivocada. Vamos lá. Diz o seguinte: feliz o leitor e os ouvintes se observarem as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Esse tempo está próximo, se não entender se é Cronos ou Kairos, dá a impressão que é um tempo relógio. Olha lá. O autor usou aqui Kairos. Se ele tivesse usado Cronos, ele teria dito que o tempo, isto é, o dia e hora do fim, ou o fim do mundo, estaria próximo. Quer dizer, que teria sim lá uma data e hora para o fim do mundo. Aliás, muitas pessoas já tentaram determinar qual seria a data e hora e fim do mundo, certo? Mas não, aqui ele usou Kairos. Então significa que não é um tempo do fim, mas o tempo da graça, o tempo da esperança, o tempo da libertação. O tempo que está logo aí. Esperem, porque logo vai chegar. Então veja, aqui a interpretação correta desse tempo é que ele é um tempo Kairos, isto é o tempo de Deus. Deus, Jesus irá voltar em sua graça, em sua misericórdia, em sua plenitude, mas nós não sabemos nem o dia, nem a data e nem a hora. Para concluir esse vídeo, eu gostaria de fazer a seguinte reflexão. O tempo é um assunto tão antigo e tão atual e que merece muito a nossa atenção. Então, com base nisso, eu pergunto: como você está realizando a gestão do tempo em sua vida? Continue conosco, compartilhe este e outros vídeos da Pastoral com seus amigos e outros empreendedores. Até a próxima! Paz e bem!